Olá pessoal, tudo bom? Vocês estão conseguindo me ouvir bem? Olha, hoje a gente vai ter uma live imperdível, tá? A gente vai falar sobre quais são os suplementos que têm evidência científica, que funcionam mesmo na menopausa. Não vai ser só na menopausa não, tá? Mas a ideia da live é essa. A gente vai acabar falando sobre suplementos em geral, porque a menopausa é uma fase da vida da mulher, mas os suplementos que a gente usa na menopausa, a gente também usa em outras etapas, né? Então, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês já vão colocando aí, tá? Vou ver se Paula entrou. Cláudia, boa noite. Cláudia tá na mentoria. Pessoal da mentoria, cadê vocês, hein? O pessoal só quer assistir live gravada, né? Kátia. Pessoal, suplemento é um assunto muito importante, certo? Gera muita dúvida, então é muito interessante que vocês prestem atenção no que a gente vai falar hoje. Tô tentando só me achar aqui no... Ah, consegui. Vão me dizendo aí quais são os suplementos que vocês já usam. Vocês usam algum suplemento? Eu vou contar quais são os suplementos que eu uso. Uso whey. Vocês usam creatina. A pré-menopausa pode fazer o cabelo ficar ralo e fino? Pode sim, sem dúvida. Tô esperando Paula, não tô vendo Paula aí. Mas a menopausa, a pré-menopausa, lembrando, gente, a menopausa, ela é a última menstruação. Mas a gente já começa a ter sintomas muito antes, tá? A gente começa a ter sintomas, tem gente que começa a ter sintomas até 10 anos antes da menopausa. Então, se você vai ter menopausa aos 50, aos 40 você já começa a ter alterações características da menopausa. E no caso do cabelo, é importante lembrar que a progesterona é o primeiro hormônio a diminuir. E ela afeta muito o cabelo, tá? Então, vão me contando aí quais são os suplementos que vocês já usam. Gente, eu vou chamar aqui Paula, que eu não tô vendo ela na live. Não apareceu. Tá usando Pantogar, né? Pantogar é uma opção, mas primeiro você tem que ver se é realmente necessário. Foi prescrito por um médico? Pantogar é para queda de cabelo, tá, gente? Para quem não conhece. Tô esperando aqui. Cadê Paula? Bem, enquanto a minha convidada não chega, eu vou falar um pouquinho. Ah, apareceu. Eu já estava preocupada com você. Boa noite, pessoal. Boa noite. Estava preocupada. Disse, menina, o que aconteceu? Que ela não Quem aparece. tá aqui? Eita, que já tô vendo que a doutora Gleice está aqui, ginecologista. Então, bem, vamos começar, né? Que tá na hora. Vamos. Bem, para quem veio pelo perfil de Paula e não me conhece, meu nome é Patrícia Freire, eu sou médica, tá?
Inicialmente eu trabalhava com dermatologia, tá? Então minha especialidade inicial era dermatologia. Mas o que é que acontecia? Os pacientes chegavam com muitas queixas, que era de cabelo, mancha, pele flácida, e essas queixas tinham relação com os hábitos de vida, né, com problemas sistêmicos. E acabava que eu sempre encaminhava os pacientes para o tratamento da obesidade, da síndrome metabólica, orientava melhores hábitos de vida, mas não sabia muito bem como fazer isso. Na maioria dos médicos só faz, olha, você precisa comer menos e fazer mais exercício. A gente não é treinada para fazer o paciente mudar. A gente não é treinado na ciência da mudança. Então, eu descobri a medicina do estilo de vida e acabei me especializando em nutrologia, porque a medicina do estilo de vida ela é um conjunto de habilidades que trata sobre a ciência da mudança, ela não é uma especialidade médica. Então, eu fiz medicina do estilo de vida e fiz nutrologia para trabalhar mais com hábitos de vida, saúde geral. E atualmente estou trabalhando muito com a menopausa, porque como eu já tenho quase 50, e a maioria das minhas pacientes também está a partir dos 35 anos, eu percebi que havia muita deficiência no manejo dessas pacientes. E aí, além do emagrecimento, comecei a focar muito também no manejo das pacientes na menopausa. Tá? Então, por isso que veio a ideia da live. Atualmente a gente está fazendo uma mentoria, né? Então tem alguns pacientes no curso que a gente chama de mentoria Você Mais Leve, e eles falavam muito sobre suplemento, então eu resolvi falar não só para eles, mas também para vocês, um pouquinho sobre quais são os suplementos que realmente têm evidência científica, para vocês não ficarem gastando dinheiro à toa, porque uma das minhas paixões também é finanças, né? Então eu não gosto que ninguém gaste dinheiro à toa. E também existem riscos, não é só o dinheiro que a gente gasta, existem riscos em usar suplementos sozinha, sem necessidade da cabeça da pessoa, tá? E Paula, para quem é que veio pelo meu Instagram e não conhece Paula, pode se apresentar, Paula. Boa noite. Meu nome é Paula Teixeira, eu sou nutricionista há 11 anos e sempre há 9 anos que eu trabalhei com idosos. Trabalhei também na área da representação, de suplementação, então conheci bem detalhadamente uma boa parte, né, de ativos, nutracêuticos, suplementos de macronutrientes, né, que são as famosas proteínas, mas também uma boa gama de fitoterápico, né? Então, tem muita coisa, vou falar mais detalhadamente, né, mais à frente, mas tem muita coisa que depois, quando eu comecei a atuar de forma mais intensa no consultório, né, que aí na prática clínica eu fui observando que tem muita coisa que não funciona como deveria. Carece de evidência científica. Na prática clínica, como eu falei, não tem aquele resultado esperado, né? Não tem uma evidência robusta, mas dando continuidade à minha formação, eu me especializei em nutrição esportiva e posteriormente me interessei mais em estudar mais a fundo a parte de emagrecimento e metabolismo. Até porque eu atuei muitos anos, né, com idosos, mas comecei a trabalhar com pacientes acima de 40 anos. E aí comecei a receber mulheres e homens, né, com esse objetivo de emagrecimento. Então eu tive que estudar mais a fundo e principalmente essa particularidade da mulher, né, do período da menopausa é muito complexo e realmente a gente precisa entender toda a questão fisiológica, individualidade é muito importante para poder ter uma conduta mais assertiva, né, e as mulheres obterem um resultado melhor e diminuição dos sintomas. Inicialmente,
A gente já tem que fazer uma coisa muito importante, conceitualizar as coisas, né? Então, assim, o que na verdade é o suplemento, gente? Suplemento são produtos que contêm vitaminas, minerais, aminoácidos, ácidos graxos, outras substâncias que completam a dieta. Eles não têm, então, o suplemento, pela Anvisa e pelo FDA também, ele não tem a função de prevenir nem tratar doenças, e sim de complementar a dieta, tá? Então, quando você vê aquele negócio de suplemento que diz que vai fazer, vai curar câncer, vai diminuir não sei o que lá, não, então não é um suplemento, tá? Suplemento, ele é uma substância que complementa a dieta. Por isso que é importante lembrar que primeiro é a dieta. Sempre a dieta vai ser mais importante, tá? Eu coloquei antes nos stories a história do princípio de Pareto. Pareto foi um economista, ele estava investigando por que 20% das terras davam 80% da produção lá na Europa, não me lembro qual é o país. E depois percebeu-se também que 20% das pessoas têm 80% da riqueza, 20% várias coisas, 20% é o que causa 80% do resultado, tá? Então, no emagrecimento, na dieta, né, no exercício também, 80% dos seus esforços, aliás, 20% dos seus esforços vão causar 80% dos seus resultados. Foca no básico. Foca no principal, no importante. O que eu vejo muita gente? A pessoa se preocupa, ela vai para a nutricionista ou vai para o médico, a primeira coisa que ela vai saber é qual é o suplemento. Gente, como é que tá a dieta? Primeiro é dieta, tá? Então a dieta vem primeiro, treino, sono, suplemento depois, tá? Então o suplemento a gente pode usar quando você tem uma carência específica, tá? Ou quando a gente percebe pelo recordatório alimentar e tal que você deve provavelmente ter deficiência de algum tipo de nutriente. Não é um remédio. Fitoterápico. Já o fitoterápico não é a mesma coisa do suplemento, tá? O fitoterápico são produtos à base de planta medicinal que contêm substâncias ativas de origem vegetal, tá? Planta, óbvio. Eles são usados para prevenir, aliviar sintomas ou tratar condições de saúde específicas. O fitoterápico, sim, ele pode ter ação para tratar e prevenção de doença, tá? E aí, mais importante ainda, não se pode ficar tomando fitoterápico assim na doida, tá? Já o medicamento são outras substâncias que, sim, têm a função de tratar já doenças, tá? Então, é importante que você saiba a diferença entre um suplemento, um fitoterápico e um medicamento. Então, algumas coisas, por exemplo, a vitamina D, a melatonina, elas, na verdade, são hormônios. Mas a gente usa muito, dependendo da dose, como suplemento, tá? Mas, principalmente a melatonina, não é um suplemento. Melatonina é um hormônio. Já a vitamina D, dependendo da dose, ela é um suplemento, tá? Existem vários suplementos. Muitos. Quais são os que têm mais evidência científica e que podem ser usados, né, normalmente tem uma indicação para o maior número de pessoas, certo? Sem dúvida nenhuma, o suplemento que a gente mais usa, que tal, é o whey. Eu costumo dizer assim que o whey é mais uma comida industrializada do que um suplemento. Assim, ela é uma comida. Ela é o leite ninho, sabe o leite ninho? O que é o leite ninho? É o leite sem água. É só isso, o leite ninho. Tira a água do leite, vira leite ninho. Tô falando ninho porque eu adoro ninho, gente. Os outros não. E o que é o whey? O whey, além de você tirar a água, você tira também o carboidrato, você tira a caseína e você deixa o whey. O whey é um tipo de proteína do leite, tá? O leite tem principalmente o whey e a caseína, não são a mesma coisa, são dois tipos de proteína que tem o leite, tá?
E a gordura também, né, do leite. Sim, Tira a gordura. o whey também tira a gordura, exatamente. No leite ninho desnatado, ele tira a água e a gordura. O whey tira a água, a gordura e a caseína também. Basicamente isso, né? E a caseína. Pronto. E aí sobra o whey. O whey tem umas diferenças, né? Aí eu queria que Paula falasse sobre a diferença, né? Hidrolisado, concentrado, essas coisas. Qual é a diferença? Então, como a doutora Patrícia falou, o whey protein, ele é utilizado justamente ou para aquele paciente que não tem tempo de consumir proteína durante o dia e precisa inserir ali o whey protein para bater a meta proteica diária, ou como estratégia, muitas vezes, por exemplo, eu particularmente até utilizo como estratégia para quem gosta de doce. Olha aí a novidade. Por quê? As opções de whey que a gente tem diversos sabores. Então, dá para realizar ali uma combinação nos lanches. É algo prático e fácil de você levar para o trabalho, né? Enfim. E não precisa ficar sobre refrigeração. E inibe muito a fome, porque é fonte de proteína. Então, ainda tem essa ação sacietógena. Então, é bacana para estar utilizando para as mulheres que gostam de doce, ali no lanchezinho, principalmente à tarde, que tem um pico maior de vontade de comer doce, carboidrato. E, enfim, super válido. Agora, existem várias opções de whey, justamente porque cada organismo é diferente. Tem pessoas que digerem bem o whey protein tradicional, que é o mais comumente vendido, que é o 3W. Esse termo é um termo das marcas, né, utilizadas, que é a proteína isolada, hidrolisada e concentrada. Eles fazem justamente essa mistura dos 3W, para o valor comercial cair mais. Então, a proteína mais acessível, quando a gente fala de preço. Porém, nem todo mundo tolera bem essa proteína misturada, vamos dizer assim, né? Com todas as frações de proteína. Porque cada um, quando chega a nível intestinal, tem pessoas que não têm as enzimas, a produção de enzimas para poder digerir a lactose, né, que é o carboidrato do leite, não tem a lactase o suficiente, então causa ali um certo desconforto, dependendo do nível de intolerância desse paciente, pode causar um desconforto leve, moderado a intenso, né? Que como ele não foi digerido, essa lactose, ela vai sair integral ali nas fezes, vai fermentar. Essa fermentação ali a nível intestinal vai causar gases, distensão abdominal, enfim. Então, tem essa 3W, que é a proteína isolada, concentrada e hidrolisada. A concentrada é a forma mais bruta do whey protein. É a que tem tudo, carboidrato, tem a lactose. Vamos dizer assim, na prática clínica, é a mais próxima do leite, né? É a mais barata e a mais próxima do leite. Não passa por um processo de industrialização muito intenso, não. É a mais bruta, né? Proteína bruta. Posteriormente, a gente tem a opção da hidrolisada, né? Que ela passa por um processo de hidrólise e aí é retirado, por exemplo, é modificado, os aminoácidos passam por um processo de modificação e aí ela tem uma digestibilidade um pouco melhor, certo? E a isolada, ela não vai ter lactose. Não vai ter lactose. Então, para o paciente que tem uma sensibilidade à lactose, né, que não digere a lactose, ele vai tolerar bem essa proteína isolada, que ela é a proteína mais cara quando a gente fala de valor, né? Mas ainda tem diversas particularidades a nível intestinal, como, por exemplo, um paciente que tem uma alergia ao leite. Então, nem a isolada ele pode consumir. Paciente que tem uma sensibilidade mais exacerbada, não necessariamente uma alergia, mas uma sensibilidade mais exacerbada. Ou se ele está com um supercrescimento fúngico ali a nível intestinal,
e no momento ele não tolera nem a isolada, então a gente parte para outra opção de proteína que não seja do leite. Então, o que acontece? O whey, ele tem o melhor aminograma, ou seja, ele tem a melhor composição de aminoácidos. Por isso ele é tão usado. Mas tem gente que não digere bem, porque ele é uma proteína mais, vamos dizer assim, mais pesada, tá? Aí quem não digere bem o whey, a gente pode usar outras opções, tá? Aí você tem a proteína vegetal, você tem o beef protein, que alguém perguntou aí, tá? Então, beef protein é ótimo, whey. Gente, o whey é só do leite. Mas a gente às vezes fala, coloquialmente assim, whey vegano não é whey, porque o whey é a proteína do leite. Mas a gente está querendo dizer que é uma proteína, né, um suplemento proteico de vegetais, né? Ou um suplemento proteico de carne. Então, existe o beef protein, tá? Que é de carne. Beleza, fantástico. É Tá? basicamente a carne desidratada e depois vira um pó. Pronto, você vai consumir a carne em forma de pó. É fantástico. Eu não sei o gosto, né? Porque eu não me lembro. Eu já provei, mas eu nem lembro se. Eu já acho o whey hoje tem milhões de sabores. Eu provei um agora de coco, da True Source, que eu amei. Gente, agora eu só tomo com leite, tá? Leite desnatado. Pode tomar whey com leite? Pode, gente. Só que você vai acrescentar as calorias do leite e o carboidrato do leite que você tomou, tá? Então, ok. Se você você prefere o leite desnatado, se você está regulando calorias, né? Mas você vai acrescentar aquele leite na sua dieta. Não tem problema. Aí você faz a conta se vale a pena. Eu, como tomo geralmente um leite, eu nem tomo aquele bichão todo, né? Eu geralmente tomo com comida, eu acho muito doce. Então, ou é uma sobremesazinha, ou é. Então, eu tomo metade da dose, vamos dizer assim. Aí eu tomo com leite normal. Por quê? Porque fica mais gostoso. Então, se você quiser tomar com leite normal, pode. Fica mais gostoso, fica um pouquinho mais calórico, tem um pouquinho mais de carboidrato. Aí você adequa na sua dieta. A Patrícia tá na mentoria, eu sugeri lá o de creme brulee. Ela gostou. Ele é bem docinho, então você pode fazer ele quentinho, pode fazer ele gelado. E aí, assim, vale da criatividade da pessoa. Eu também adorei teve um de abacate também, que eu achei bem legal. Parece uma abacatada. Aqui no Nordeste a gente chama de abacatada, né? Vitamina de banana. Então ficou muito bom também. É o gosto. Lembre, o whey, proteína de vegana, é comida, tá? Então ele é basicamente uma forma de você comer proteína. É uma comida. Então você vai usar como se fosse um mousse, um suco, né, uma vitamina, é uma comida, tá? Então o whey entra muito mais como uma comida, mas aí ele é um suplemento puro, na verdade, né? Porque o suplemento ele vem para adequar a adequar a sua dieta, tá? Então, o whey pode, beef protein pode, e a proteína vegana também pode. Tem alguma coisa sobre a proteína vegana que você queira falar? Qual é a melhor Não, proteína vegana? É a de ervilha? a proteína vegana, infelizmente, quem, quem tem que aceitar de qualquer forma é quem é vegano, porque infelizmente, através da alimentação, não consegue bater aquela meta de proteína e, inclusive, as marcas atuais, elas estão até acrescentando leucina, estão acrescentando A B12 em INTC, né? algumas. Eu estava Isso, para preparando. justamente agregar aqueles ativos que quem é vegano acaba não consumindo e precisa suplementar, não tem para onde correr. Eu estava Mas preparando aqui a sobre. textura da proteína vegana não é boa, porque é a base de ervilha de arroz. Então, ela tem uma textura airada, a aceitabilidade por parte dos pacientes não é boa. E o que é que acontece? Surgiram outras fontes de proteína. Então, para esse paciente que não pode whey protein de forma alguma, os nutricionistas já estão optando por outras opções e não prescrevendo mais a vegana, porque a aceitabilidade é bem baixa. Ela é bem ruinzinha. O beef protein, eu acho que é menos ruinzinho, né?
O Protein. Beef Protein, ele teve teve uma época, uns anos atrás, que ele estava numa moda, vamos dizer assim, né? Era uma moda grande e tinha muitas marcas vendendo. Depois caiu muito e eu acredito que no momento, eu acho que deve ter uma marca ou duas que está vendendo o Beef Protein. E antigamente o sabor era bom, mas antigamente as marcas colocavam muito adoçante, muito flavorizante para ficar muito doce, muito gostoso, muito saboroso. E as marcas atuais, elas estão um pouco mais preocupadas com essa questão clean label, Sim. de tornar o suplemento mais saudável, né, em sua composição. Então, eu até não provei como é que tá o Beef Protein atual, os suplementos. Doutora Simone está dizendo aqui que o bife, o de chocolate é Consumir de chocolate é ótimo. Pronto, então já eu deu vou provar. feedback. Eu vou provar esse aí. Agora, uma outra opção também é o colágeno, né? O Body Balance. Qual é a Que eu gosto muito. Qual é a vantagem e a desvantagem do Body Balance? Tem menos proteína comparado ao whey. São Então, 14 gramas de proteína a cada, em torno de 30 gramas. E se fosse whey, seria é o melhor. dobro. Outra coisa que agora a proteína do colágeno, ela é melhor a digestão, né? Então, assim, sim, muita gente que tem intolerância ao whey consegue usar o Body Balance. Idoso também. Então, a minha sogra, ela não come nada. E a minha mãe come muito. Então, eu tenho esses dois problemas lá em casa. E ela, a gente tem feito o Body Balance, ela aceita muito melhor do que o próprio whey. Ela acha mais fácil de gestão e tudo. Então, a gente tem usado. Então, o colágeno não vai para a pele, gente. Não vai. Tá? Então, vai para onde o seu corpo estiver precisando, né? As evidências de melhora da pele são muito discretas. Existe até alguns estudos mostrando melhora da hidratação da pele e tal. Mas, assim, não tem boa evidência. Então, do aspecto em si da pele, né? Há alguns que relatam melhor, alguns estudos e tal. Mas o que a gente usa mesmo é para quem é intolerante ao whey, certo? É uma opção ao whey. Tá? Não é melhor do que o whey, nem é melhor para a pele, tá? A pele, ela precisa de proteína, tá? Então, se você for tomar whey, você também está melhorando sua pele. Então, pele precisa de proteína e precisa de exercício físico. Pele de quem faz exercício físico é uma pele melhor, tá, gente? Então, façam exercício físico também, porque melhora a vasodilatação. Então, melhora e a musculação melhora também a espessura da pele, deixa ser aquela pele fininha. Então, melhora também a flacidez. É melhor do que ficar gastando. Quer gastar dinheiro, você gasta com a musculação, tá? Agora, se você não tolera o whey e precisa bater as suas proteínas, o Body Balance é uma opção boa. Ele é gostosinho também. Então, não pode ser usado. Mas não no sentido... em relação ao intestino. Tem alguns relatos também que ele é melhor para o intestino, né? Do que o whey. Seria porque, recuperação intestinal. Assim, né? As doenças inflamatórias intestinais, síndrome do intestino irritável, doença de Crohn e outras doenças inflamatórias intestinais, o paciente não tolera muito bem o whey protein, ou não tolera, né? Ele fica com aquele desconforto, realmente, de gases, de extensão, dor, né? Tem alguns estudos que relatam que a permeabilidade intestinal, que é justamente... Porque o nosso intestino, ele é composto ali pelas células, que elas são bem juntinhas, para proteger justamente que nada passe para ir para a corrente sanguínea. Então, a permeabilidade intestinal, que a gente chama, quando ocorre ali uma inflamação a nível intestinal, essas células, elas acabam se afastando um pouco. E esse afastamento acaba que o que não é muito bom pode passar ali para a corrente sanguínea, né? Vírus, bactérias, e potencializar ali uma inflamação a nível
em outros sentidos, a baixa da imunidade, enfim. Então, o Body Balance é muito bom para quem tem uma inflamação a nível intestinal, tolera bem, digere bem, né? Ele é uma proteína mais Ou segura se para quem tem intolerância, para quem isso, tem sintomas intestinais, tá? isso, exatamente. E aí, É muito importante avaliar isso. sim, em relação à proteína, aliás, em proteção intestinal. E a glutamina? A glutamina, então, já teve época que tinha muitos estudos que a glutamina era maravilhosa, a melhor coisa do mundo para a imunidade. E aí surgiram outros estudos agora dizendo que não é, pode até piorar. Então, na parte até de oncologia, eu estava até olhando alguns artigos e conversando com alguns profissionais da área de oncologia, que eles estão nessa em cima do muro, vamos dizer assim, sem saber se utiliza ainda, porque tem algumas instituições que não estão mais utilizando. A Liga contra o Câncer, por exemplo, eu estava conversando com alguns colegas nutricionistas e elas não estavam mais passando a glutamina, mas estavam vendo a possibilidade de outros estudos, outros artigos, para voltar, mas com dosagens mais baixas. Enfim, é algo assim que não tem muita concreticidade no momento. Sim. A gente usa, às vezes, em paciente em UTI, tentando melhorar o intestino. Parece que ele não tem ação sistêmica. Então, a ação sistêmica de imunidade, a gente já sabe que não funciona, mas ele parece melhorar a imunidade local, parece ele melhorar o leaky gut, ele parece melhorar um pouco a parte local. A parte sistêmica a gente já sabe que não. Então, assim, em pacientes que têm problemas realmente de intestino especificamente, ainda se usa. Mas a evidência é fraca, tá? Mas tem isso aí. Perguntaram aqui sobre a diferença do Body Balance e do Body Protein. E Body Protein da Equali. Body Balance é uma patente, não me lembro do qual foi o país, mas enfim, é uma patente dessa proteína do colágeno, porque eles conseguiram alta concentração de proteína e patentearam como Body Balance. E várias marcas comercializam o Body Balance. A Equalive vende o Body Balance com esse nome, Body Protein. A Vitafor vende o Body Balance. A Essential vende o Body Balance. Então, atualmente, várias marcas vendem. É a mesma coisa. Se você prestar Só que mudam os sabores, umas colocam algumas ativos a mais, enfim. Mas é a mesma coisa, só muda a marca. Você vai ver que o Body Protein, ele tem pequenininho Body Balance. Porque Body Balance é a marca Tem que ter o selinho da patente, Body Balance. Do ingrediente. Estou olhando aqui, por exemplo, o da Vitafor, que é o Collagen Tech. Ele tem aqui o selinho da Body Balance, tá? Então, Body Balance é o princípio ativo, é a substância. E Body Protein é uma marca, né, um produto que tem essa substância, tá? Então, Body Balance está dentro do Body Protein e dentro de várias outras coisas. Tá? Outra coisa que a gente tem que falar, super importante, além do whey, lembrando que o whey é importante para todo mundo, mas na mulher, na perimenopausa e menopausa, ele é mais importante por quê? Porque a gente precisa de músculos. Hoje, o que é que a gente sabe? O maior preditor de longevidade é músculo, é força. Então, por isso que o whey sempre vai ser nosso suplemento mais mega blaster, porque para quem não consegue alcançar a proteína com comida de verdade, né, comida normal, e para quem gosta do docinho também é excelente. Perguntaram aí das barrinhas de proteína. Entra naquela história do docinho, tá? Então, uma boa barrinha de proteína vai ser um docinho. É melhor você comer uma barra de proteína, nutricionalmente falando, do que você comer um outro tipo de doce, tá? Mas elas não são para ser o seu alimento do dia a dia. Elas são caras e muitas têm muita coisa dentro, tá? Tem muita coisa que não é só a proteína, tá? Então tem que ter muito cuidado com o rótulo de barrinha. Às vezes
Barrinha é uma coisa que eu não gosto de que o paciente consuma todos os dias, que faça parte da rotina. Ah, eu vou comer uma barrinha porque vai ser maravilhoso. A maioria das barrinhas possuem mais de 200 calorias a unidade. Tem uma proteína ali, difere, né, a quantidade de proteína de algumas marcas, mas a maioria tem muita coisa ali adicionada, tem uma maltodextrina, que é a mesma coisa quando, metabolicamente falando, do açúcar, enfim. E a caloria em si, tem umas que são extremamente calóricas, então assim... Eu não consumo aqui, eu não tenho coragem, porque eu vou olhar as calorias, é muita caloria, eu digo, gente, não, pelo amor de Deus. Se for para comer isso tudo de caloria numa barra de proteína, eu prefiro comer um pedacinho de chocolate, que eu amo, tá? Então, quem está na mentoria já deve ter visto, que eu falo muitas vezes, por exemplo, a gente tem que ser criativo, gente. Se você está querendo comer doce, pega um barradinho de chocolate, um pedacinho de chocolate, derrete. Aí ele fica tipo um fundi, eu boto num potinho assim, parece um fundi, eu vou botando chocolate assim, fica a coisa mais linda do mundo, chique, no último, um agrado fantástico. E não tem quase nada de caloria, porque vai ser 25 gramas, dá uma boa derretida. E aí você bota umas frutinhas ali, enche, e 1000 vezes melhor do que barrinha de proteína. Barrinha de proteína, eu acho caloria demais, não vale muito a pena. Agora, se você achar uma barrinha... É uma eventualidade, né? Não é eventualidade. Uma barrinha de cereal, uma barrinha de proteína muito boa, de qualidade boa, muito gostosa, tá? Pode ser, mas tem cuidado com as calorias, né? Porque eu recomendo uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias, de repente tá ali com muita vontade de comer um docinho, tá num local que não dá para fazer essa preparação mais elaborada, não está em casa, por exemplo, né? Aí dá para comer uma barrinha de proteína. Às vezes, exemplo, de repente você tá, vou dar até meu exemplo, final de semana eu me permito comer uma vez ou duas vezes, substituir 2 refeições por alguma coisa diferente que eu goste, né? E aí o que acontece? Às vezes eu tô no shopping, aí só tem opções de doces muito que eu não me agradei. E aí eu compro uma barrinha de proteína. Pronto, é uma vez por semana. Isso aí não tem um impacto muito. Não vai ter um impacto significativo no seu resultado, enfim. Mas se você comer todo dia, é muito melhor você levar a sua porçãozinha de whey para o seu trabalho, e utilizar ali como rotina do seu lanche. E, então, do pessoal que está na mentoria, lembrar que tem o Zoom depois daqui. Aí no Zoom eu vou mostrar algumas marcas de whey, o que é que tem da composição e o que é que a gente tem que olhar. Adiantando para quem já tinha perguntado, porque perguntaram aqui, o que é que você olha no whey? Composição nutricional, quanto menos coisa dentro, melhor, mas para emagrecimento, essas coisas, a quantidade de proteína, tá? Então, num scoop de 30 gramas, o ideal é que ele tenha por volta de 25 gramas de proteína. E não ter 20 gramas de proteína, 18 gramas de proteína e 10 de carboidrato, né? Então, quanto mais proteína tiver no scoopzinho, melhor a qualidade daquele whey, tá? Porque o que a gente quer no whey é proteína. Se eu quisesse carboidrato, eu comprava leite ninho, que tem proteína, carboidrato e gordura. Se eu tô comprando whey, é porque eu quero proteína, tá? Então, não é... Então, uma das coisas muito importantes que a gente tem que pensar é assim, o que é o melhor? É o melhor para quem? O melhor para que objetivo, certo? Então, normalmente, para o whey, a gente quer proteína, então o melhor whey seria o whey que tivesse a maior quantidade de proteína por scoop, né? Em vez de você ter muito carboidrato. Então, normalmente, os bons têm 25, 26 gramas de proteína, tá? E só tem 4, no máximo 5 gramas de carboidrato. Então, esse whey é um whey com uma boa quantidade de proteína. Além disso, tentar preferir os whey que tem menos produtos, menos adoçantes, essas coisas. Lembrar, quando você está comprando um whey com muito adoçante, muito doce, você está comprando um docinho, certo? Então, ele pode ser o seu agradozinho. Você quer um docinho, você não quer comer chocolate, você quer ainda ficar na dieta, você toma whey. Então, o whey é uma forma de você comer um docinho sem sair da sua dieta, tá?
quanto mais doces, né, quanto mais adoçantes e coisa ele tiver, mais próximo de um docinho e menos próximo da comida de verdade ele vai ficar, tá? Então, é basicamente isso que você tem que olhar. Os detalhes eu vou mostrar para o pessoal da mentoria no Zoom, certo? Agora, menina, o Whey deu quase a live toda. Eu tenho 50 milhões de suplementos para falar. Vamos resumir. Creatina. É o segundo suplemento que a gente mais usa, né? Eu, pelo menos, é o que eu mais uso. Quando indicar a creatina? Para quem vale a pena a creatina? Praticamente todo mundo. É um dos suplementos que é praticamente indicado para todo mundo na menopausa. Realmente. E a evidência científica só aumenta. Eu até vi nesse último congresso que eu participei que a creatina é um dos suplementos mais estudados no momento. Sim. De tanto que ele está repercutindo aí, né? Então, a creatina... Sim. Então, a creatina, ela vai promover força, resistência, vai auxiliar na hipertrofia muscular, mas também tem literatura científica relacionada à creatina com o sistema ósseo. E as mulheres, no período da menopausa, né, têm uma maior probabilidade de osteoporose. E aí já agregou também para essa paciente mulher, no período da menopausa, em relação à questão da osteoporose. E, como a doutora Patrícia sempre fala, né, nesse período, nós mulheres mudamos muito a nossa composição corporal, aumentando aí a quantidade de gordura, a porcentagem de gordura, e reduzindo a porcentagem de músculo, de massa magra. Então, a creatina, ela vem como um plus muito importante para auxiliar nessa hipertrofia muscular e evitar a sarcopenia, que é justamente a atrofia do músculo, né? E ainda surgiram novos estudos da creatina melhorando a função cognitiva neural, que também é outra coisa que acaba tendo uma deficiência no período da menopausa. Então, agrega também nessa parte da parte neural. Então, o que acontece? Creatina, ela melhora a função da mitocôndria, tá? Então, a mitocôndria é nossa nossa usina de energia. Tem alguns estudos mostrando que a mitocôndria faz muito mais do que isso, tá? Mas, no básico, Sim, ela é nossa usina energética. Então, quando você melhora a função da mitocôndria, você melhora a função muscular, tá? Então, o que é que eles pensaram? Bem, no músculo já está mais do que suficiente, já sabe que funciona muito bem a creatina, certo? Aí, ela funciona melhorando a função da mitocôndria, facilitando com que o músculo tenha mais força. Então, gente, não é que a creatina vai dar vontade de treinar, não. Ela não dá vontade de treinar. A creatina, por isso que não adianta você tomar no pré-treino. O que a creatina faz, ela se acumula lá no músculo e quando o músculo precisa trabalhar, ele trabalha melhor, ele aumenta a potência, porque a mitocôndria dele funciona melhor. Então, não é que ela vai dar vontade de treinar, não dá vontade de treinar. Creatina não é pré-treino, tá? Ela é usada de depósito. Aí o que acontece? Por que ela é um suplemento? Porque a gente produz creatina na alimentação. A gente consome creatina e a gente tem creatina na alimentação. Os veganos têm muito menos creatina, tá? Mas eles conseguem produzir também, porque senão estava difícil para eles. É difícil para eles mesmo, mas ia ficar mais. Então, resumindo, a creatina porque a creatina ela passa pela metabolização dos aminoácidos, né? Então, aminoácido é fonte de proteína. Então, vegano consome menos proteína, tem uma deficiência maior, né? Uma deficiência maior. Da creatina. E ela vem da proteína animal, principalmente, tá? Então, como eles não Sim. comem nada de bicho, então eles têm uma deficiência de creatina muito grande. Qual é o melhor horário para tomar creatina? É melhor com a refeição. Não tem, pode falar. É melhor com a refeição, mas não tem um horário específico, certo? Ela é um pouquinho melhor absorvida na refeição. Há uma melhor absorção da creatina na refeição. Mas não tem um horário específico, pode ser qualquer refeição. E pode ser em jejum também, se você quiser. Mas ela parece ter uma melhor absorção se você tomar com a comida. Como é que você pode tomar creatina? O que eles
indicam, né, é você diluir um pouquinho d'água, tá? Então, eu prefiro diluir em pouca água e tomar no guti-guti, certo? Do que você diluir muita água e ficar com aquele negócio ruim, né? Tendo que É dar muito ruim o sabor. vários goles daquilo. Então, macete, bota pouquinho água só para diluir. Também prefiro. E toma, e depois você, pá, água normal, para sair o gosto, certo? Então, essa dica aí é importante, porque eu realmente não gosto nem um suplemento desses assim. Por exemplo, o Psyllium também. Eu também boto um pouquinho água e tomo, e depois eu boto mais água. Porque se você botar em muita água, fica aquele negócio horrível para você tomar 200 goles de uma coisa horrível. Não façam isso, gente. Não precisa sofrer. A creatina realmente tem um sabor ruim. É. O mais importante é você não esquecer de tomar. Você toma no horário que você não esqueça. Porque se você esquecer, ela demora a metabolizar tudo novamente. Então, o mais importante é você manter a assiduidade e não esquecer de tomar. Ela é de depósito, então ela funciona Isso. à medida do tempo que você vai tomando. Por exemplo, você nunca tomou creatina, você toma 5 gramas agora, não vai adiantar nada. Assim, tá? Não vai ter muito efeito, ela vai ter um efeito melhor com o tempo. Pode ser feito o que eles chamam de... Como é que toma uma dose maior para fazer a saturação, né? Pode ser feita a saturação, mas eu normalmente peço para a pessoa usar direto mesmo, porque acho que fica mais prático. Com o tempo ela vai saturar com o tempo, tá? Então, creatina é para usar para a vida, certo? Quem é que não pode usar creatina? Quem é intolerante à creatina, tá? Então, tem gente que sente problema intestinal com a creatina e tal, mas é raro. E aí, às vezes, a gente consegue controlar um pouquinho com a dose ou com o fracionamento. Ela não faz cair o cabelo. Alguém já perguntou lá no começo da live se cai cabelo. Não cai cabelo, tá? Se não cai cabelo. Isso, ela tem... É porque o que acontece? Existe um mecanismo que ela faz, que ela aumenta um pouquinho a função de uma célula lá, 5-HT, 5-DHT, que é um hormôniozinho que pode ter no folículo. Mas isso é muito pouco. Não vai cair o cabelo. Os estudos mostram que não cai o cabelo, tá? Então, não tem problema de creatina cair cabelo. E outra coisa, não faz mal para rim. Nem whey, nem creatina. Proteína não faz mal para o rim, certo? Como é que eu explico isso de uma maneira simples, para todo mundo entender? Você sabe que a pessoa com doença renal não pode beber água, né? Vocês sabem que quem tem falência renal, quem está fazendo hemodiálise, não pode beber água? Quem não é médico, quem não é da saúde aqui, sabe? Bem, deve saber. Bem, então quer dizer que a água faz mal para o rim, né? Porque se eu tenho insuficiência renal e não posso beber água, é porque a água faz mal para o rim. Não, gente, a água é ótima para o rim. Todo mundo sabe que a água é ótima para o rim. Por que quando eu tenho falência renal, que eu estou em hemodiálise, eu não posso beber água? Porque o rim já não funciona mais. Ele não funciona mais nada. Então, se você beber água, a água não tem para onde sair, ela vai ficar acumulando, você vai ficar com a nasarca, você vai ficar com edema. Então, é a mesma coisa com a proteína, certo? A proteína não faz mal para o rim. Agora, quando eu tenho um rim doente, falido, ele não funciona. Então, se você botar proteína, essa proteína vai para onde? Não sei, porque não vai sair. O rim não vai metabolizar, entendeu? Então, a questão da proteína é a mesma questão da água. São coisas... A água é ótima para o rim e a proteína não faz mal para o rim, nem faz bem, ela é normal. Mas, quando você tem um rim doente, aí você tem que regular essas duas coisas maravilhosas pra gente, que infelizmente essas pessoas precisam consumir muito pouco, tá? Então, whey, creatina, proteína vegana, carne, qualquer coisa de proteína não faz mal pro rim, certo? Então, pode comer sua proteínazinha normal, não tem problema, seu rim não vai achar ruim. Muito pelo contrário. O que é que prejudica o rim? Obesidade, hipertensão, essas coisas. E como é que a gente previne isso? Diabetes, principalmente. Pois é, diabetes prejudica, tá? Então, se alguma coisa fosse prejudicar o rim, não seria a proteína, seria o açúcar, certo? Então, proteína, esqueça, proteína não prejudica o rim, tá? Sheila, pode acrescentar creatina no whey? Pode, viu, Sheila? Sheila é minha Só paciente. só vai ficar ruim o gosto do whey, né? Porque
É, Não se tá você no quiser gosto de... facilitar ali o É, horário, não sei, se você não não tem sentir o problema. gosto da creatina, tudo bem. Uma colega minha colocava na comida, assim. Ela não sentia o gosto, não, achava normal. Eu acho horrível, mas não tem problema, Eu não. também acho horrível. Pode tomar do jeito que você quiser, certo? Aí, um, um outro que a gente não pode deixar de falar na menopausa, o psyllium. Gente, psyllium é muito bom, tá? É muito bom, porque a gente tem tudo constipação, então o psyllium ajuda demais. Tem até receita que dá pra fazer com psyllium. Eu normalmente acho horrível. Eu prefiro engolir o psyllium com um pouquinho de água e pronto. Mas eu tô até com Eu umas prefiro receitas. colocar nas receitas. Eu tô com uma receita aí pra fazer de pão de psyllium que eu acho que vai dar certo. Eu já comprei até o fermento e eu vou mostrar pra vocês aí quando eu fizer. Tô muito esperançosa de que esse negócio vai dar certo. Porque vai ser uma forma de consumir psyllium Deixa eu e não consumir só pão. mandar um beijo para Raquel, minha paciente. Obrigada, viu, Raquel? Beijo para você. Janaína perguntou qual é a quantidade ideal. É de creatina, acredito, né, Janaína? Tem um cálculo de recomendação de quilograma por peso, mas a recomendação mais comumente utilizada é para iniciar com 3 gramas ou 5 gramas, mas depende do objetivo do paciente, da idade, enfim. Em alguns momentos, e dependendo da idade, às vezes a gente coloca até uma quantidade até maior, certo? Mas tem que ter uma avaliação individualizada, por isso que é muito importante avaliar para a gente ter uma conduta mais assertiva em relação à quantidade da creatina. Pode O falar, doutora Patrícia. Cláudia está perguntando se o psyllium é bom apenas para o intestino, por causa das fibras. Psyllium, psyllium, por ser uma fonte de fibra, vai lhe proporcionar mais saciedade. Então, é bom para quem está ali em processo de emagrecimento, está acima do peso e quer ter mais saciedade para poder comer menos, né? Então, é importante, vai ajudar muito no processo de emagrecimento pela ação sacietógena. Também vai auxiliar no controle glicêmico. Por ser uma fibra, não vai deixar com que aquele carboidrato seja digerido rapidamente, consequentemente, promover ali um pico de insulina. Então ele vai auxiliar também para quem é pré-diabético ou diabético, ou quer controlar ali a glicemia. Também vai reduzir o colesterol, porque por ser uma fibra, quando está ali passando pelo trato gastrodigestório, eu falo muito que funciona como uma vassourinha no trato gastrodigestório, vai limpando. Porque a fibra, ela vai se ligando às partículas de colesterol no intestino e vai fazendo ali uma limpeza. E com o passar do tempo, vai eliminando, né, as partículas de colesterol dos alimentos que ficam no intestino e, consequentemente, vai reduzir a absorção desse colesterol e o perfil lipídico vai melhorar. Que mais? E para quem tem constipação também. Agora esse psyllium tem que estar hidratado. Não adianta consumir psyllium e não beber água. Tem que beber água para poder hidratar e ter um efeito laxativo, né? Deixar ali o bolo fecal, as fezes mais hidratadas. Então, assim, quem não pode beber muita água, por exemplo, um renal crônico, talvez não seja interessante o psyllium, porque ele pode piorar a constipação. Então, assim, os suplementos, eles não são bons para todo mundo, sempre, tá? Então, é interessante, Sim. principalmente se você tem alguma condição específica, que você procure orientação, certo? Se você tem problema intestinal. Então, por exemplo, a creatina, às vezes, se a pessoa tem intestino irritável, pode piorar um pouquinho com a creatina, tá? E também o psyllium também pode não ser uma boa para algumas doenças intestinais. Então, é interessante que você sempre faça essa avaliação. O whey Muitas fibras já não é tão... são super saudáveis, mas se tiver alguma alteração ali significativa a nível intestinal, em alguns casos não é nem recomendado o consumo de fibras. Enfim, Exatamente. Tem que avaliar individualmente. Então tem que ver, não é toda a vida que você pode fazer tudo. Então, assim, a creatina, inclusive, pode piorar um pouquinho a parte intestinal de quem já tem alguma alteração, porque ela é meio irritante. Aí, Cláudia está perguntando se não pode beber água, quem tem problema renal. Depende do problema renal, certo?
Quem está em hemodiálise não pode. Quem tem outros tipos de problema, aí depende, tem que conversar com o médico. Tá? Alguns, por exemplo, cálculo renal é para beber água, já algumas síndromes, tá? Nefrítica, nefrótica e tal, não pode beber muita água. Então, depende do caso, certo? Tem que perguntar ao nefro. E ele faz um cálculo, né? De quantos ml de água você tem que tomar ao dia. É tudo bem calculadinho. Exatamente. Então, assim, só tem 4 minutinhos. Deixa eu falar vou falar só do ômega. Quando a gente indica ômega? Então, quando é que a gente indica o ômega? Gente, o ômega, ele tem um detalhezinho interessante, tá? Ele é composto principalmente de EPA e DHA, tá? Então, por exemplo, o EPA, que é o ácido eicosapentaenoico, tem que ler aqui, eicosapentaenoico, sei lá. E o DHA, que é o ácido doxahexaenoico. Por isso que o povo faz a sigla, né? Porque tem quem lê esse negócio. Eles a proporção deles varia em cada ômega, e essa proporção, ela é importante. Ela determina para que aquele ômega serve, tá? Para aquele tipo específico de ômega. Então, por exemplo, o ômega ele é muito indicado para doença cardiovascular. Nesse caso, ele tem que ter mais EPA. E quando é para saúde cerebral e ocular, ele tem que ter mais DHA, tá? Então, isso aí é um detalhezinho interessante. Por isso que quando você vai para um médico ou para um nutricionista, ele vai prescrever um ômega específico, tá? Porque às vezes você compra um ômega, você quer melhorar os olhos e compra um ômega, o outro ômega. Aí não vale tanto a pena, tá? E o pior, comprar qualquer ômega que você encontra na farmácia, um ômega horrível. Às vezes a embalagem é transparente, então esse ômega já está oxidado, não está servindo de nada. Então é muito importante você procurar um ômega de qualidade. Um bom ômega, de preferência, ele tem o selo de qualidade, que é o selo do IFOS, ou como você queira pronunciar, EIFOS, que é o selo de isenção de metais pesados, proporcionando ali uma qualidade a esse ômega, né, que as dosagens foram realmente avaliadas. E é muito importante vocês observarem essa questão do selo. E um bom ômega também, a embalagem, ela é opaca, né? Ela não deixa ali a passagem da luz para não oxidar o óleo. E certifica também da quantidade de EPA e DHA que tem ali. Porque se você compra qualquer ômega sem esse certificado, pode vir uma quantidade bem irrisória de EPA e DHA que você acha que tem uma quantidade maior, mas não tem. Sim. Né? Às vezes a compra pelo preço, né? Sim. E até um alerta, cuidado com a internet. Sim. Eu sei que muita gente gosta de comprar na internet, né, nos sites, aí os suplementos com valores mais acessíveis, mas o que está ocorrendo a nível nacional, né, Brasil? Muita falsificação. Então, se for comprar algum tipo de suplemento, vá no site oficial das marcas. Procurem ter essa atenção e não comprar em site avulso, porque está tendo muita falsificação. Ou comprar em lojas certificadas, né? A loja física, no caso. Posso falar o ômega que eu indico? Pode? Indico Vitafor, Equalive, que tem o selo, né? Essential também tem. True Source também tem, né? Selo do IFOS. A Janaína está falando aqui do Gamax. Gente, Gamax não é ômega, na verdade, né? Ele é o Borago officinalis. Eu fui até olhar aqui, que eu não lembro. É o ácido gama-linoleico, ácido oleico, linoleico, que é de planta, tá? Então, ele não é de peixe, certo? E ela é ginecologista, ela indicou justamente porque ele é interessante para a parte de ginecologia, tá? Ele é mais usado para TPM, eczema atópico, tá? Mas não é e alteração de mama também.
Então, ela me indicou porque para ginecologia ele é mais usado, mas não é um ômega não, tá, gente? É de planta, é outra coisa. Mas é bom. E o ômega 3 também tem uma ação anti-inflamatória, né? Ação anti-inflamatória, melhora aí o perfil lipídico. É. Tem os seus benefícios para o período da menopausa. Tem outros ativos também, a gente não tem um tempo hábil para isso. Então, gente, a gente ia falar de 1 milhão de suplementos, mas a gente vai falar só para o pessoal da mentoria. Então, agora, quem é da mentoria, fica no Zoom, viu? Vocês não me abandonem. Vocês gostam de assistir só depois, mas assistam ao vivo, que é melhor, tá? Então... Doutora Patrícia, eu posso só complementar para finalizar? Sim, pode. Pessoal, muito importante fazer exame laboratorial também para acompanhar os parâmetros da vitamina D, como a doutora Patrícia falou, do magnésio, do cálcio principalmente, porque a mulher ela tem essa predisposição, né, à osteoporose. Então, muitas mulheres precisam realizar a suplementação, não conseguem, através da alimentação, ter esse aporte de cálcio suficiente, e aí é muito importante realizar um exame laboratorial para ter uma conduta mais direcionada, né, e complementar com esses nutrientes necessários. Vitamina B12 também. A vitamina B12 para todo mundo. A Denise está perguntando do colágeno tipo 2 para articulação. Ele tem um pouco mais de evidência do que o colágeno para a pele, certo? Para articulação ele tem um pouquinho mais de evidência, mas também não tem lá essas evidências todas, não. Mas ele é menos sem evidência do que o colágeno tipo 1 para a pele, tá? Então, gente, muito obrigada. A gente agradece muito quem ficou até aqui. Espero que tenha sido bastante útil. Se tiver mais dúvidas, vocês podem mandar direct para mim ou para Paula, que a gente vai ter o maior prazer de responder, tá? Em responder. Muito obrigada. Obrigada, Paula, por ter aceito o meu convite. Eu que agradeço, Patrícia. E maravilhosa, gosto muito dessa profissional, muito querida. E muito obrigada pela participação de todos. Boa noite.